nação rubro-negra, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu pratico esporte mais do que um canal. Vamos embora? Vamos atualizar então. Se você não se inscreveu, inscreva-se, acione o sino das notificações. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão inscritas e acionam o sino das notificações, que já acionaram, elas são avisadas da live meia hora antes, pelo menos é o normal, e também assim que a gente entra no ar. Então é um conforto a mais que você tem, claro, e reforça a nossa arquibancada de pouco mais de 97 mil, quase 98 mil rubro-negros para um canal exclusivo do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Vamos falar, então, do Leão da Praça da Bandeira, que jogou ontem pela Copa do Nordeste contra o Motoclube, o fraco Motoclube, vamos colocar assim, mas o que está em voga não é o clube esporte contra Motoclube, é a gente fazer um aparato, né, um aparato de tudo que foi feito dentro de campo. Eu costumo dizer que cabeça de bagre, ele não joga nem treina contra jogadores e pessoas que estejam abaixo da sua linha do Equador, não é? Para quem entende o que eu estou dizendo. O cabeça de bagre, ele, em todo momento, ele vai ser cabeça de bagre. Ele não raciocina, ele fica abaixo, né, dessa situação que eu estou brincando, apesar de que a gente está todo mundo aqui abaixo da linha do Equador, né? O exemplo que eu dei foi uma merda, mas só para você ter uma ideia, né? A mediocridade, né? A gente se mantém naquela questão de não aparecer, não aproveitar essas oportunidades. Ontem o técnico do esporte, o Pipa, entrou com um time diferente do que vinha colocando. Acabou, pelo que a gente está vendo, ou não é que acabou, não me expressei bem, está quase que acabando a questão do rodízio. E o rodízio, gostem ou não, já critiquei o rodízio. Inclusive, ontem, mais uma vez, o técnico responde para um dos nossos colegas, a gente vai comentar aqui, mas o entendimento, né, vou falar aqui agora, mas vou falar depois. O entendimento que o professor Pipa ainda tem do rodízio é que a torcida criticou que queria 11 titulares. Quais são os 11 titulares? E botar esses caras para jogar o tempo todo no início de temporada. Não foi isso, professor, que a torcida, nem eu, vou falar por mim, vou falar pelos outros, não. Porque muitos colegas falaram, mas não vou dar nome de ninguém nem nada, porque não me compete. Mas o que eu falei aqui, e o torcedor também falou, é para a gente, por exemplo, ter contra Náutico, Santa Cruz, Fortaleza, os melhores. E houve nitidamente rodízio. Contra o Náutico, um Náutico limitadíssimo. Um Náutico que fez um bloco de 5 e 4 caras no meio, com corredores e que possivelmente, né, se não o futebol era 5 e 4 acabou, se fecha o meio e vai ser campeão do mundo da seleção, vai ser campeão de tudo, qualquer time medíocre que o time do Náutico é, né? Esse time, neste momento, classificado inclusive pela Copa do Nordeste, ontem, né, na última, enfim, conseguiu êxito contra o Sport. Né? Então, esse time que botou 5, 4, mas é o que restava. Estou falando medíocre de mediano, tá, gente? Estou esculhambando, nem posso, que eu joguei no Náutico e ter respeito muito a bandeira, as cores alvirrubras, mas assim, era o que restava para eles. Eles olhavam de baixo para cima. Quando você monta um time com 5 e 4, você está olhando para outro time assim. Claro, estou na Ilha do Retiro, torcida é clássico, é garra, é raça, é pegada. E o que pareceu, pela resposta que eu ouvi ontem do técnico Pepa, é que como se o torcedor quisesse 11 titulares. Não, o Sport queria raça, a torcida queria raça, e que não teve, nem contra o Fortaleza. Fortaleza deu para dar uma carreirinha até os 30 minutos do primeiro tempo, depois só deu Fortaleza. Mas contra o Santa Cruz, contra o Náutico, faltou raça, faltou saber o que é e o que representa um clássico, que ao mesmo tempo que o Campeonato Pernambucano está sendo o que é, porque ele não se vende bem, né? Mas na hora do clássico, né? Na hora da escola, no outro dia do clássico,
a escola da minha época é a mesma escola de hoje, a gozação, a brincadeira com o torcedor do Santa, do Náutico, do Sport, etc, etc, etc. E assim é no trabalho e nas mesas dos bares. Então, o torcedor do Sport, assim como do Náutico Santa Cruz, não gosta do Pernambucano, mas o clássico ele quer ganhar, e quer ganhar bem. Então, quando se diz, pelo próprio Pepa ontem na coletiva, que não tinha como colocar 11 jogadores, que nós não tenhamos repertório ainda, etc, 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 mas pelo que a gente viu, não se tinha um entendimento que o clássico era importantíssimo para o torcedor do esporte, a questão dos clássicos, e também, nitidamente, houve rodízio. Né? Vamos dar uma preferência entre Santa e Fortaleza, já que o problema é rodízio. Onde é que eu vou botar o melhor time? Vou botar com Fortaleza. Primeiro, já vou entrar com carga contra o Fortaleza, com o melhor time, que seriam os titulares. Ele não gosta de dizer isso, mas tem 11 titulares. Tem 11 jogadores, tem 11 posições aí que a gente sabe que serão a base do que o técnico do Sport vai fazer para essa temporada 2025, porque o restante cabe entre 16, 17, 18 jogadores que vão se revezar, né, por contusão, cartão, aquela coisa toda. Mas ontem eu percebi que o técnico não entendeu, na época, isso daí e ainda não entendeu. O torcedor do Sport não queria 11 titulares. 11 nomes contra o Santa Cruz, os mesmos, 11 os mesmos nomes contra o Náutico, no outro jogo de novo, Pernambucano, 11 jogadores contra, sei lá qual foi o time do Pernambucano, que eu não lembro agora, e 11 contra o Fortaleza, e 11 depois contra o jogo do Pernambucano. Não, dava para revezar, inclusive, colocar no Campeonato Pernambucano o time mais leve e a galera melhor preparada. Quando eu digo melhor preparada, qualquer peladeiro safado sabe. Você pode estar sem jogar 1000 anos, mas o cara que é bom de bola, quando o cara bota a bola aqui e ele bota no chão, mesmo sem preparo físico, eu sei que é futebol profissional, gente, mas mesmo no futebol profissional, o cara raciocina diferente, o cara tem agilidade, o cara se desloca até onde ele pode de uma forma diferente do cara que é limitado. Que além de limitado, ele não está com força física. É isso que eu queria dizer aqui para o torcedor rubro-negro, inicialmente, para a gente abrir e colocar o time titular, que ele entrou ontem, claro que está todo mundo sabendo, mas que possa aqui facilitar a nossa leitura, não só da partida, como também dos comentários de vocês aí, né, até então, com poucos likes na nossa cobertura aqui, no nosso momento. Ele entrou com o Kaique França, volta, né, no lugar do Thiago Couto. Eu, sinceramente, gosto dos dois, mas ou ele tem um critério, ou ele tem um outro. O primeiro critério é, tá machucado, saiu, o outro entrou, foi bem, fica o que tá bem. Ou tem o critério de que saiu machucado, volta machucado. E pelo que eu tô vendo, ele tem esse critério, porque o Kaique França voltou, né, e é o goleiro preferido dele. De Plácido, Antônio Carlos e João Silva. O de Plácido, ontem, deu para perceber que o torcedor do Sport não é carinho, cara, que eu digo assim, até porque o cara não jogou no Sport, era do Náutico, etc, etc, mas estava se vendo chances para todo mundo, menos para o Hereda. Hereda que era um atleta que, em alguns treinos, eu vi, estava como se fosse um sparring. Ele e o agora ex-atleta do Sport, né, o Coutinho, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que eu adiantei para vocês em primeira mão, que já tinha clube olhando ele, só não tinha autorização para falar do clube, mas vazou o clube aí. Mas daqui a pouco a gente fala. Então, Hereda provou ontem, né, que tem como disputar a posição com o de Plata e sem brincar ser titular. Por que eu não estou afirmando isso, a questão do Hereda? Porque eu tenho como premissa de não analisar um jogador por uma partida só. Ontem, Hereda foi um gigante enquanto esteve em campo. De Plácido, até agora, não se pagou, não disse para que veio para cá. Apesar de ser um cara simpático, de grupo, gente boa, ele é tudo. Mas como a gente não quer ele para ser nosso genro, ou padrasto, ou coisa que o valha na família, não quer entrar na família, até porque ele deve ser casado, então, inclusive, a gente tem que olhar para o lado profissional. A ideia é, e eu tenho dito aqui, tenho acertado muita coisa, e essa é mais uma. Se de Plácido continuar do jeito que ele está, e Hereda jogando a bola que está jogando, de Plácido não renova o contrato daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá, eu não lembro aqui agora de cabeça, me permita, porque nem dormir direito eu dormi quando tem jogo de noite, no outro dia, para mim, é um aperreio danado. Então, para mim, o Hereda ontem entrou muito bem. Vão comentando aí, galera, porque eu vou daqui a pouco ver os comentários dessa primeira parte da escalação do técnico. Antônio Carlos,
Antônio Carlos teve as suas falhas no Clássico, mas pelo visto, né, e isso eu gosto muito no ser humano, ele te dá uma segunda chance. Ele não te tira pela primeira imagem ou porque não te conhece e fica falando. O Antônio Carlos falhou, tira-se o Chico, alguns torcedores, inclusive, aí na própria postagem, dizendo que quem errou não foi Antônio Carlos, não foi o Chico. Mas eu vou dar a resposta que ele deu para um colega nosso, dizendo que quem está dentro do vestiário, né, quem está dentro do treino é ele. Então, eu vou apostar que, além de dar chance para o Antônio Carlos, para não queimar o jogador, porque ele pode se queimar com o jogador e com o elenco. Não é? Pô, quer dizer que, então, se o cara errar, ele bota na berlinda ali, ele bota para o enforcamento na praça, é isso que vai acontecer também comigo? Então, tudo indica que foi também por isso e viu uma chance de botar o João Silva. Eu estou entendendo que o Antônio Carlos teve a chance dele, de novo, para não perder grupo, para tudo isso que eu falei agora, e o João Silva, que vinha treinando bem dentro do contexto. Inicialmente, os primeiros treinos, não poderia ser diferente, a gente, né, quando eu digo a gente, eu e o Sombra, a gente estava vendo isso, mais a opinião do Sombra do que a minha, porque ele viu mais treinos do que eu, a gente sentia como se fosse um jogador mais travadão, um zagueirão, fazer a mesmice, né, aspas, no sentido bom e não ruim. Se bem que eu usei uma palavra equivocada para o momento. Fazer o beabá. Não. Ele, eu imagino, ao lado de Thierry numa boa forma, o que essa zaga não vai render, Thierry não se machucando. Então, gostei muito do João. A gente já vinha falando dos treinamentos com relação à seriedade, jogar série, etc, etc, etc. E eu acho que esse cara chegou para dar trabalho para os colegas que imaginam que vão buscar a titularidade. Esse cara vai brigar por titularidade dentro do Leão da Praça da Bandeira. Deixa eu ver mais aqui para a gente ir comentando. Aí ele vai com Igor Cariús, tenho que falar? Não tenho, né? Vai com Zé Lucas, tenho que falar? Não, guri perfeito, né? Quase que perfeito. Pouquinhas falhas, claro, ninguém foi 100% ontem também, né? Se a gente for ver, não só pelo placar, mas aqui hoje não se olha necessariamente esses menores detalhes, a gente está olhando o conjunto de uma melhora do esporte, né? Independente do sparring que foi. Inclusive, o atleta, né, o Lucas, aí, se eu não estiver muito enganado, está fora dos próximos 2 jogos do esporte, que o esporte joga fora de casa no sábado contra o Petrolina e depois vai para a Copa do Brasil ou a Copa do Nordeste? Me lembrem aí, gente. Joga 2 fora agora, são 2 viagens. Então o Zé está fora porque foi convocado, né, para a seleção brasileira. Então o Zé Lucas está fora então da partida. Mas não há de se falar dele. Domingos, Fabrício, ainda está numa fase que eu perceba de subida. De questão de ainda se localizando. Ele está ligando o GPS. Não gostei da partida do Fabrício Domingues ontem, não digo com a decepção, mas até porque é um momento em que, assim como eu estou dizendo aqui de vários, é momento ainda de construção, de alicerce para a temporada. E quando eu digo isso, é parte física, tática, técnica e tudo mais, entrosamento com novos colegas e, diga-se passagem, mudou muito o elenco do esporte. Atêncio, para mim, o melhor, os colegas até citaram outros nomes aí ontem na nossa resenha, mas para mim, Atêncio, surpresa, não, né, gente? É um destaque, um dos melhores jogadores do futebol argentino, pouca idade, velocidade, cabeça em pé, sabe marcar, sabe cruzar, sabe virar a jogada, faz gol, vira um jogo como ninguém, distribui, toca próximo, toca longe, enfim, aspas, um Lucas Lima ontem. Na minha pergunta, e vocês vão ver daqui a pouquinho aqui, a gente vai conversar da coletiva do Pipa ontem, foi muito boa, por sinal, quem não viu, veja aqui com a gente estava lá. Ontem eu não senti falta do Lucas Lima, porque eu estou aqui como cronista, mas eu sou um torcedor do esporte. Tem hora que eu me pego torcendo e tem que ser mesmo. E tem hora que eu digo, não, cara, eu tenho que parar um pouquinho de torcer aqui, porque eu tenho que olhar o que eu estou fazendo aqui agora com vocês e comentando e muito mais, né? Buscar as informações. Então, para mim, o Atêncio, né? Foi a minha pergunta para o técnico Pepa, foi o grande destaque da partida e não vou dizer por uma partida que nós encontramos um segundo Lucas Lima, ou que nós não estamos mais dependentes do Lucas Lima
Lucas Lima para as próximas partidas, porque eu preciso ver, é um gringo, demorou um pouco mais do que os outros, eu falei aqui, porque eu vi os treinos com sombra, a gente tem dito, o cara é bom de bola, mas está precisando ainda se adaptar, e essa adaptação, ao que parece, chegou, e chegou com vontade. Foi o que a gente percebeu na partida dele, né, de ontem, principalmente, onde foi o grande destaque, ao meu ver. Não sei de vocês, mas para mim um grande destaque, o grande mesmo, o topado, se eu puder dizer. O jogo de ontem, a vitória de ontem, a assinatura de quem? Para mim, o Atencio nesse sentido. Então, dá para jogar junto? Ontem a gente fez a pergunta ao técnico e daqui a pouquinho eu comento sobre isso daí, porque o técnico vai falar e a gente vai interpretar também, tá? Voltando aqui à escalação do Sport, para a gente comentar, vamos lá então, a gente parou no Atencio, vamos lá para o Barleta, outro que vem bem. Agora, engraçado, né? O Barleta tem altos e baixos, faz parte desse processo, como eu estou dizendo, de todos os jogadores do Sport e de qualquer clube que está montando, está trocando pneu com o início de temporada, que é o que o Sport está fazendo. O Sport não montou um elenco, foi para a pré-temporada, como os grandes clubes da Europa fazem, os gigantes. O Sport fez a pré-temporada e foi contratando. Portanto, houve sim a necessidade, é inegável e inteligente do rodízio, mas com aquele asterisco de clássico, né? Que a gente já falou um pouquinho atrás. Então, Barleta está dando uma altos e baixos, mas para mim também foi um dos melhores em campo ontem. Está abrindo muito passagem para jogador, cabeça em pé, velocidade, enfim, sendo o Barleta que foi contratado pelo Sport. O Romarinho, já sinto que tem dificuldades ainda de se encontrar dentro do campo, o que a gente chama vulgarmente, né? Estou brincando com a palavra vulgarmente, mas é entrosamento. Ainda não está entrosado, também não pode, poucos jogos. Então, o Romarinho é aquele jogador do drible, da mandinga, do corre, da velocidade, da tabela e busca lá na frente para fazer o cruzamento, mas ele ainda está meio que perdido nisso daí. Também acho normalíssima a questão do Romarinho com relação a isso. Vai ganhar à medida que for ganhando chance nessa questão. E o Pablo, para mim, é o jogador, eu que fui, né, atacante, e para mim também um grande destaque, um cara que sabe chutar bem, levanta a cabeça, olha onde o goleiro tá, ele não chuta por chutar, pega, abaixa a cabeça e chuta, ele olha antes e mete onde o goleiro vai se lascar todinho para ir buscar. Para mim, Pablo hoje é titularíssimo desse time do Sport, sem tirar nem pôr, mas o Paciência vai dar trabalho, sim, vai dar trabalho, principalmente alguns jogos que exijam um cara mais na área, na cabeça, ou coisa que o valha. Mal comparando, mas muito mal comparando os dois jogadores, eu diria que Pablo é o jogador mais técnico, né? É aquele cara que eu sempre falo que eu tenho uma preferência por esse tipo de jogador, e o Paciência, muito mal comparando, pelo amor de Deus, porque não posso comparar, mas só para uma noção, seria o Coutinho do ano passado, tá? Mas não é o Coutinho, não, pelo amor de Deus, me entendam, para a gente não estar comparando. Por falar em Coutinho, né, eu coloquei essa informação, inclusive ontem de manhã, aqui no Bom Dia Rubro Negro, o Coutinho está de saída do Sport do Recife, o clube já vazou, o Coritiba. Ontem, na coletiva, quando abriu a porta, ele estava lá, né? Estava se despedindo da galera, porque eu estou de olho na missa e no padre, o Coutinho, que foi dito, né? Por isso que eu digo, a informação oficial e a oficiosa. E muitas vezes a oficiosa, apesar da palavra ser feia, ela é a verdade realmente que está valendo. O Coutinho não foi para o banco ontem, gente. Não foi por causa de problema na coxa, não. Foi dito pelo clube, e o clube não está errado, não. O clube está dizendo porque ainda está negociando, tem alguma pendência, ou de repente pode acontecer alguma coisa, ele é jogador do Sport. Então, literalmente, a informação, né, que é a verdadeira mesmo, ele está saindo do Sport. A gente já vem dizendo isso há muito tempo, que não há espaço dentro do ônibus para Coutinho, e está indo para o Coxa. Foi o clube que vazou, e a gente hoje não tinha para quê, não tinha mais sentido. Até falei com minhas fontes, só, não vazou, pô. Eu perdi a chance até de dizer o nome do time. Mas a gente vem dizendo aqui já que o Coutinho não tem vaga nesse espaço aqui. Com relação à partida, deixa eu colocar o vídeo aqui da partida, imagens, inclusive, da TV Jornal, dando crédito aqui, né? Vamos lá? Vamos ver aqui, então.
Deixa eu botar aqui, pronto, na tela inteira. Não tem muito o que falar. No primeiro tempo, principalmente, aqui aos 8 minutos, o Sport já foi colocando bola cruzada na área, com a Atencio chutando, né, um cruzamento do Di Plácido, inclusive, aos 10 minutos, ou seja, com 25 minutos, o Sport já tinha 5, 6 bolas, né? Inclusive o placar aí, gol já feito, né, com pouco tempo. Então, o adversário não chegou na área do Sport. Raríssimas foram as vezes, foram 2 vezes ou 3. Isso é típico de bola, uma bola cruzada dessa passou por todo mundo do motoclube, inclusive pela diretoria. Isso é coisa de time, realmente, de divisões pequenas, de poucos recursos e de jogadores medianos, né? Para não dizer outra coisa aqui. Então, um time muito fraco que você pode estar dizendo assim, pô, Alessandro, mas contra, ó, que pênalti, né? Isso é um pênalti batido aí, muito mal batido agora. Foi uma perda realmente de oportunidade. E outra perda de oportunidade aí. Falando do adversário, gente, eu estou eliminando a gente falar do adversário fraco para elogiar a subida que golaço, né? Que bola olhada, chutada com consciência, trabalhada, cruzamento no segundo pau, né? Vinha para ele aqui, mas não conseguiu de cabeça, volta para lá, mas o cruzamento de Plácido sabia que queria lá no segundo pau, só não foi com aquela técnica, né, suficiente, né, digna no caso de Plácido agora. Então, excetuem a vitória de ontem do Sport, citando o adversário, excetuando o adversário, porque a gente olha que o Sport houve uma evolução, houve entrosamentos aí, né, dignos de chamar a atenção, como foi a questão do Atencio no meio de campo, com o Pablo, os toques, as bolas que saíram aí. Então, é de se chamar a atenção esse tipo de evolução, pelo tudo que foi feito e pelo que também não foi feito. Vou falar pelo que foi feito. O rodízio, o número dos jogos de cada um, as oportunidades mais para uns do que para outros. Eu não vou entrar no mérito aqui, como foi colocado na coletiva, mas, assim, colegas que estudaram os números, mas, assim, é aquela história, eu não estou dentro do elenco, eu sempre digo isso aqui, né, para ter essa ideia. Então, tá aí, gol do Pablo, que eu virei fanzaço pelos treinos que assisti, pelo que tinha estudado dele, e pode ter certeza que ele chutou essa bola, ele já viu que o jogador, o goleiro, estava naquela posição ali, que ele ia tirar do goleiro. Houve o pênalti, realmente, um cruzamento, essa bola não ia dar em nada, o cara bota a mão, Fabrício vai lá, bate o pênalti muito bem, faz o nome dele no jogo, nesse sentido, mas faz no gol, na partida em si. Fabrício ainda está deixando muito a desejar com relação à parte técnica. Então, o Sport mete 4-0. Eu não esperava, eu acho que vocês também não esperavam tanto, um 4-0, né? Pouco mais de 8 mil torcedores, né, testemunharam essa partida aí, mas eu esperava uma vitória do Sport, aí, uns 2-0, 3 no máximo, mais 4, 5, já estava fora da minha alçada de pensamento com relação à vitória do Sport. Então, o Sport ganha a partida, ganha mais do que a partida, para mim. Ele ganha confiança, ele ganha rendimento, ele ganha handicap com o torcedor, que está olhando não só agora para os jogadores que estão chegando e dizendo assim, caramba, tem material humano, mas também está tendo, além de material humano, está rendendo. Alessandro, mas quando tem material humano não rende, nem tanto, mestre. Eu sempre cito aqui o Flamengo de Romário, o Flamengo de Edmundo, né? Para quem é mais da idade aí, que lembra, um timaço, o melhor do Brasil, um dos melhores times do mundo, e não rendeu, por falta de muita coisa, inclusive dentro de campo. Então, o Sport vence, é um time fraco, mas eu exclamo aqui para você, torcedor rubro-negro, que não vá por aí da questão de estar observando apenas, né, essa questão do adversário. Foi o que eu diria, um treino oficial, onde muitos jogadores renderam. Hereda ontem, grande partida. Poderia ser, eu acredito, com um time muito melhor qualificado. Hereda ia jogar do mesmo jeito. Tem essa noção disso? Só sei que foi assim. Tchau, valeu, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Até a outra foi errada que eu tinha mostrado. Valeu. Tchau.